Fala, povo de Deus, sexto dia da nossa série O Caminho, a Verdade e a Vida, onde estamos aprendendo mais sobre o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo através do livro de João, e hoje é o capítulo 6. Meus irmãos, capítulo 6 do Evangelho de João contém 71 versículos. Então eu não vou ler todos, porque se eu ler todos e explicar tudo que está falando aqui, primeiro que eu não vou conseguir. E o segundo é que a gente vai passar mais de 1 hora aqui nesse vídeo. Amém? Então, eu não vou ler tudo, vou dar uma resumida aqui, bem resumida, mas que aí na sua casa você abra, você invista tempo e você leia tudo e aprenda mais. Amém? Mas, logo do versículo 1 ao versículo 15, nós vamos ler sobre a primeira multiplicação dos pães e peixes. Passagem muito famosa, amém? Quando Jesus multiplica 5 pães e 2 peixinhos para uma multidão de cerca de 5.000 homens. Se tinham 5.000 homens, há uma estimativa de ter mais de 15.000 pessoas, né? Porque dizem que sempre há mais mulher e criança do que até mesmo de homens. Então, há uma estimativa ali de Jesus ter multiplicado 5 pães e 2 peixes para mais de 15.000 pessoas. Olha como o nosso Jesus é poderoso, né? Mas o que me chama a atenção é aqui no versículo 5 e 6. Levantando os olhos e vendo uma grande multidão que se aproximava, Jesus disse a Filipe: onde compraremos pão para este povo comer? Agora, versículo 6. Ele fez essa pergunta apenas para pôr Filipe à prova, pois já tinha em mente o que ia fazer. Então, os discípulos... eles nem se deram conta ainda do problema, que eles têm uma multidão para alimentar. Mas Jesus já viu o problema e também já tem a solução. E essa palavra traz conforto ao nosso coração, porque a gente está preocupado com os problemas que a gente sabe que tem. Só que Jesus já viu o problema que ainda vai vir e já tem a solução para o problema que vai vir. Ou seja, se ele tem a solução para o problema que nem a gente conhece ainda, será que ele não tem a solução para o problema que a gente tem hoje na nossa vida? É claro que tem. Então, a palavra que eu tenho para você é: descansa o seu coração, porque Jesus tem a solução para todos os seus problemas. Ele já viu o problema e ele já pensou, ele já imaginou como que ele vai resolver essa situação. E o nosso Jesus, ele é poderoso. Ou seja, descanse o seu coração e entregue a sua vida nas mãos de Jesus, porque aí está o grande poder, aí está o grande milagre. Versículo 11. Então Jesus tomou os pães, deu graças e o repartiu entre os que estavam sentados, tantos quanto queriam, e fez o mesmo com os peixes. Então, na mão do menino e na mão dos discípulos tinham 5 pães e 2 peixinhos. Quando foi para a mão de Jesus, alimentou mais de 5.000 homens. Então, o grande milagre está em entregar o pouco que você tem nas mãos de Jesus, porque é pouco na tua mão, na mão de Jesus vira milagre. Amém? Então pega o teu pouco, pega os teus problemas, pega os teus sonhos, pega a sua vida inteira e fala: toma, Jesus, toma nas tuas mãos, porque na minha mão é pouco, é limitado, é pequeno, eu não sei o que fazer, mas nas tuas mãos eu creio que milagres acontecerão. O segredo de vivermos milagres nessa terra é entregarmos tudo nas mãos do nosso Senhor Jesus. Amém? Glória a Deus. Aí depois Jesus vai andar sobre as águas, porque ele é todo poderoso. Jesus vai além da ciência, Jesus vai além da física, ele anda sobre as águas. Quem é cristão e nega a ciência, e nega a física, a matemática, enfim, é ignorante, né? Porque está mais do que claro que a ciência é real, que a física é real, que a matemática é real. Amém? Porém, o nosso Senhor Jesus, o nosso Deus, ele vai além da ciência, ele vai além da medicina, ele vai além da matemática, ele vai além da química, da física. Aqui do versículo 1 ao 15, ele pega 5 pães e 2 peixes e alimenta mais de 15.000 pessoas. Ele vai além da matemática. Agora no versículo 16 ao 24, ele anda sobre as águas, ele vai além da física, ele vai além da química, ele vai além
do que tudo, porque o nosso Deus está além. O nosso Deus não cabe na ciência, não cabe na medicina, não cabe na matemática, não cabe na química, não cabe na física, não cabe nos livros de história. O nosso Deus vai além, ele não cabe numa caixinha. Então pare de tentar colocar Deus numa caixinha, pare de tentar entender Deus por completo. Tem gente querendo colocar Deus numa máquina e estudar sobre Deus. Nós precisamos conhecer a Deus, nós precisamos experimentar de Deus, nós precisamos andar com Deus, viver com Deus. Estudar sobre Deus também faz parte, está aqui a palavra de Deus para isso, porém não é como pessoas têm tentado fazer, porque Deus não cabe na nossa mente. Eu sempre falo isso, existem problemas de matemática que para muitos é simples, mas eu não consigo resolver porque a minha mente é limitada. Se eu não consigo resolver um problema simples de matemática, o que dirá entender Deus? A sua mente também é limitada em algum ponto, tem coisa que você não entende, tem coisa que você não consegue fazer. Se você é limitado humanamente, como é que você vai entender Deus por completo? O Deus que vai além da matemática, o Deus que vai além da física, da química, da medicina, da ciência. Então, em muitos momentos da nossa vida, nós não vamos ser chamados para entender, mas para crer que o nosso Deus vai além do que tudo que conhecemos, entendemos e cabe na nossa mente. Amém? Versículo 25. Quando a multidão encontrou Jesus do outro lado do mar, perguntaram-lhe: Mestre, quando chegaste aqui? Então o que a multidão pergunta? Quando que Jesus chegou do outro lado? E Jesus respondeu: a verdade é que vocês estão me procurando não porque viram sinais milagrosos, mas porque comeram os pães e ficaram satisfeitos. Ou seja, a multidão está falando: quando que você chegou aqui? Jesus está falando: vocês só estão me procurando porque vocês querem pão. Você está entendendo que Jesus, ele não responde a pergunta que fazem a ele. E isso nos ensina que Deus nem sempre responderá aquilo que você quer ouvir. Deus nem sempre vai falar aquilo que você quer ouvir. A Bíblia diz no versículo 26, Jesus respondeu. Então Jesus só falou com a multidão porque a multidão falou com Jesus primeiro. Então fale com Deus e Deus vai te responder. Ele vai te responder. Clama a mim e responder-te-ei. Deus falou no livro de Jeremias. Porém, nem sempre será da forma que você quer. Nem sempre você ouvirá aquilo que você deseja. Mas certamente você vai ouvir aquilo que Deus decidiu que você precisa ouvir. Deus não vai falar o que você quer ouvir, Deus vai falar o que você precisa ouvir. Tá entendendo? Então entenda isso. Tem pessoas que têm dificuldade de ouvir a voz de Deus. Por quê? Porque estão esperando que Deus fale algo com elas que elas já pré-determinaram no seu coração. Deus, então eu estou orando aqui e eu quero que o Senhor fale comigo, mas o Senhor sabe que eu quero isso e eu preciso que o Senhor faça isso. Então o Senhor fala que o Senhor vai fazer isso. Aí Deus está lá no céu pensando consigo mesmo: não, mas eu não vou fazer nada disso, não te falei que eu vou fazer isso não está no meu plano. Aí a pessoa não ouve a voz de Deus. Por quê? Porque não está disposta a ouvir algo diferente da parte de Deus. Então busque a Deus, clame a Deus, procure ouvir a voz de Deus, mas esteja pronto para ouvir sim, para ouvir não, para ouvir ainda não, para ouvir eu estou no negócio, para ouvir eu não estou no negócio. Tá entendendo? Nós precisamos estar disponíveis para ouvir aquilo que Deus quer falar conosco, porque nem sempre Ele vai falar o que eu, Vitor, quero ouvir, tá? Mas independente do que Ele vai falar, seja o que eu quero ou não, eu quero ouvir a voz de Deus acima de tudo. Amém? Tá comigo nessa? Glória a Deus. Aí Jesus, na sequência, ele vai começar a declarar que ele é o pão da vida. Porque o pessoal aqui, né, que seguia a lei mosaica, eles tinham Moisés como esse símbolo máximo aí de representante de Deus na terra, e eles falam que Moisés deu do maná para eles, né, de comer o pão do céu. Aí Jesus fala no versículo 32, digo-lhes a verdade, não foi Moisés quem lhe deu o pão do céu, mas é o meu Pai quem lhes dá o verdadeiro pão do céu, pois o pão de Deus é aquele que desceu do céu e dá vida ao mundo. Então o povo estava falando: que sinal que você vai fazer, Jesus, para que a gente crê em você? Porque Moisés fez sinal, ele fez a gente comer pão do céu. Jesus está falando: não, vocês não comeram o pão do céu, vocês comeram maná, porque o pão do céu é aquele que o meu Pai envia. E quem é esse pão do céu? Versículo 35, então Jesus declarou: eu sou o pão da vida, e aquele que vem a mim nunca terá fome, aquele que crê em mim nunca terá sede. Jesus está falando: o pão verdadeiro não é o maná, o pão verdadeiro sou eu sou o pão da vida. Versículo 48, eu sou o pão da vida.
Então o pão verdadeiro não é o maná, é Jesus Cristo de Nazaré. O maior milagre não foi o que Moisés fez, o maior milagre é o que Jesus fez por nós. Ele é o próprio pão da vida. E nós precisamos nos alimentar desse pão para que tenhamos vida eterna. Versículo 47, assegure-lhes que aquele que crê tem a vida eterna. Eu sou o pão da vida. Os seus antepassados comeram o maná no deserto, mas morreram. Todavia aqui está o pão que desceu do céu, para que não morra quem dele comer. Eu sou o pão vivo que desceu do céu. Se alguém comer deste pão, viverá para sempre. Este pão é a minha carne, que eu darei pela vida do mundo. Agora preste atenção, versículo 53, Jesus lhes disse, eu lhes digo a verdade, se vocês não comerem a carne do Filho do Homem e não beberem o seu sangue, não terão vida em si mesmos. Jesus está falando do quê? Jesus está falando da Santa Ceia. Na Santa Ceia a gente toma suco de uva e come pão, mas simboliza o quê? Simboliza o corpo de Cristo e o sangue de Cristo. E Jesus está falando em João 6,53, quem não come da sua carne, quem não bebe do seu sangue, não tem parte com ele. É por isso que é tão importante nós participarmos da ceia do Senhor, porque a Bíblia está dizendo que quem não participa da ceia do Senhor não tem parte com Jesus Cristo. Então é necessário que você na sua igreja participe da ceia do Senhor. Amém? Está em pecado? Se arrependa. Na sua igreja precisa ser batizado? Se batize. Faça o que for necessário, mas participe da ceia, porque Jesus está falando que quem não come da sua carne, não bebe do seu sangue, não tem vida em si mesmo, não tem parte com ele. Você quer ter vida eterna? Você quer ter parte com Cristo Jesus? Então você precisa participar da ceia. Você precisa comer da sua carne e beber do seu sangue. Amém? Então você precisa participar da ceia do Senhor. Tá? No versículo 40, Jesus vai nos revelar qual é a vontade do Pai, porque a vontade do meu Pai é que todo aquele que olhar para o Filho e nele crer tenha a vida eterna e eu ressuscitarei no último dia. Então a maior vontade do Pai não é te dar um carro novo, não é te dar uma casa nova, não é te dar um trabalho melhor, não é te dar fama, não é te dar riqueza. A maior vontade do Pai, eu não estou falando a única, mas eu estou falando a maior e principal, é te dar a vida eterna através de Jesus Cristo. Amém? João 6,40. Tá? E aí no versículo 60 em diante, o que vai acontecer? Alguns discípulos vão falar, dura é esta palavra, quem pode suportar? O discurso de Jesus, ele nem tá tão duro, tá? Na minha opinião, tem discursos de Jesus, tem ensinamentos de Jesus muito mais duros do que esse, tá? Porém, os discípulos aqui começam a falar no versículo 60, dura é esta palavra, quem pode suportá-la? Né? Aí, versículo 61, sabendo em seu íntimo que os seus discípulos estavam se queixando do que ouviram, Jesus lhes disse, isso os escandaliza? O que acontecerá se vocês virem o Filho do Homem subir para onde estavam antes? Ou seja, se vocês verem coisas maiores do que essa, o que vocês vão pensar então? Porque eu estou falando de algumas coisas mais espirituais, vocês já estão escandalizados, mas o que eu tenho para mostrar para vocês é mais. Aí Jesus fala no verso 63, que é muito importante, o Espírito dá a vida, Espírito com E maiúsculo, está falando do Espírito Santo. A carne não produz nada do que se aproveite. Então nós precisamos viver pelo Espírito Santo e não pela nossa carne, porque o que a minha carne produz, o que eu, Vitor, sozinho, o ser humano produzo, não tem nada que se aproveite. Nada, mas o que gera a vida eterna em nós é o Espírito Santo. O que gera algo de bom em nós é o Espírito Santo. Então se você olha para mim e vê algo de bom, isso vem do Espírito Santo. Se você olha para mim e vê algo de ruim, isso vem do Victor Elias e Silva. É um homem mau. A minha carne não produz nada que seja proveitoso. O que tem de proveitoso em mim é o Espírito Santo. E você também precisa ter essa consciência. Amém? Que você é mau, que você é má. Tá? Não adianta, o céu não é para os bonzinhos. Jesus falou, eu não vim para os sãos, eu vim para os doentes. Então o primeiro ponto que eu tenho que reconhecer é que eu sou doente, é que eu sou mau, é que eu preciso de Jesus, é que eu preciso de ajuda. Isaías 64:6, os nossos atos de justiça são como trapo de imundícia, o que eu faço de melhor continua sendo ruim. Tá entendendo? E aí eu passo a entender que eu preciso de um Salvador, porque eu sozinho sou mau. Quem é o Salvador? Jesus Cristo de Nazaré. Amém? Glória a Deus, está conseguindo entender? Versículo 64. Contudo, há alguns de vocês que não creem, pois Jesus sabia desde o princípio quais deles não criam e quem o iria trair. Então Jesus desde o princípio sabia, por exemplo, que Judas iria traí-lo. Por que Jesus então chama Judas para ser um dos 12? Porque todos nós vamos receber pelo menos uma chance
de crer em Jesus Cristo e nos arrepender dos nossos pecados. Quem sabe essa chance sua é através desse vídeo. Todos nós vamos receber uma chance. Todos nós, em algum momento da nossa vida, talvez a gente não saiba disso, mas vai ser a nossa última chance. Talvez hoje seja a minha última chance. Talvez hoje seja a sua última chance. Então não perca essa oportunidade. Creia no Senhor Jesus, se arrependa dos seus pecados e entregue a sua vida nas mãos dele. E você terá vida eterna. Amém? E aí, as pessoas começam, versículo 66. Daquela hora em diante, muitos dos seus discípulos voltaram atrás e deixaram de segui-lo. Jesus perguntou aos 12, vocês também não querem ir? Versículo 68, Simão Pedro lhes respondeu, Senhor, para quem iremos nós? Só tu tens as palavras de vida eterna e nós cremos e sabemos que és o Santo de Deus. Então, o povo começa a se dispersar porque a mensagem de Jesus é dura, tá? A mensagem de Jesus não é só mel, também tem mensagens duras, palavra de correção, palavra, tá? Jeremias 23, 29, a palavra de Deus é como martelo e fogo. Tá? Então tem hora que vai machucar, que vai doer, mas é para o nosso bem. Só que muitos não entendem isso, começam a deixar Jesus. Você acha que Jesus vai atrás deles correndo? Não, tudo bem, eu vou mudar o meu discurso, vem, eu vou fazer as coisas mais fáceis. Não, pelo contrário, Jesus olha para os que estão ficando e fala, e vocês também não vão? Também não querem ir não? Porque Jesus não está... Ele está preocupado em salvar todos nós, é a vontade de Deus salvar todos nós. Porém... ele não pode negar a ele mesmo. Jesus é o próprio Deus e ele estabeleceu o livre-arbítrio. Então Jesus não pode negar a si mesmo. Ele estabeleceu o livre-arbítrio, então ele te dá o livre-arbítrio. Você quer ir embora? Você vai. Jesus não quer que você vá embora, mas se você quiser ir, você vai, meu amigo. A decisão é sua, é isso que eu quero que você entenda. A decisão é sua. Depende de você falar, não, Jesus, eu quero viver contigo, eu quero abandonar o que é errado, eu quero abandonar o pecado, eu quero viver pelo Espírito Santo, eu quero ser cheio de ti, eu quero viver segundo a tua palavra, eu quero, você precisa decidir. Como Pedro falou, Senhor, para quem eu vou? Só tu tens as palavras de vida eterna. Para quem nós iremos? Não é para onde, é para quem? Meu amigo, não se trata de onde você está, não se trata de como a sua vida está, se trata do fato de você estar com Jesus ou não. É isso o mais importante da sua vida. Talvez você está num palácio, talvez você tem carros de luxo, talvez você tem todo o dinheiro do mundo, talvez você tenha a vida dos sonhos, vida de cinema e não tem Jesus, você não tem nada. Mas quem sabe você está aí, numa casa que está até sem telhado, não está nem tendo o que comer direito, está numa situação difícil no momento, que vai mudar em nome de Jesus, mas você está com a presença de Deus, você tem tudo nesse momento. Não se trata de onde, se trata com quem nós estamos. Pedro entendeu isso e ele falou, Jesus, eu não te deixo por nada, só tu tens as palavras de vida eterna. Só Jesus Cristo e apenas Jesus Cristo tem as palavras de vida eterna. Não tem outro, não tem outra que tenha palavras de vida eterna, apenas Jesus. Então faça uma aliança com o Senhor Jesus, entregue a sua vida a Ele, e você certamente verá a sua vida ser transformada por completo. Amém? E esse é o capítulo 6, de forma bem resumida, porém poderosa aqui para abençoar nossas vidas. Um beijo no seu coração e eu te vejo amanhã no capítulo 7.